Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 6 da Revista dos Adultos, a Justiça de Deus. O tema do trimestre é a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. No livro de Ezequiel, revista comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Temos estudado a respeito, então, do livro de Ezequiel, fazendo alguns recortes, e vimos, então, como Deus estava ali, triste com aquele povo, como Deus tem falado através dos profetas, através de Jeremias, nesses últimos dias aqui, dos dias de Ezequiel, Jeremias, Daniel e o próprio Ezequiel. Então, nós vimos na lição passada, a respeito dos falsos profetas, aqueles que vinham distorcer tudo que os profetas estavam avisando, estavam dizendo se arrependa, se não vai acontecer assim, assim. E dizendo também, se vocês se subjugarem, Nabucodonosor está chegando aí, Nabucodonosor vai dominar, se vocês se colocar debaixo do seu jugo, Deus vai permitir, talvez até que vocês fiquem ainda na terra. Então havia toda a promessa de tentar amenizar ali o castigo, a dor, mas eles não obedeciam, ficavam de forma costumais, praticando os mesmos pecados. Já vimos também que eles praticavam abominações até dentro do templo. E vimos em uma lição passada a respeito do fim vem, lição 2. E agora a gente vai chegar nesse ponto, Então Deus está anunciando, dizendo que vai castigar e o povo não se arrepende. E agora então se culmina ali, toda essa condição de castigo, toda a ira de Deus está derramada sobre eles. Então a gente tem visto também que, da mesma forma como aconteceu no passado, hoje está acontecendo, a gente avisa, temos pregado o Evangelho e as pessoas também não estão se arrependendo. E essa terra está destinada a esse momento do juízo. Então a gente está aqui como atalaia de Deus, ainda avisando e tentando alertar as pessoas para que elas se arrependam, se voltem a Deus, que Deus tenha misericórdia delas. Porém, a tribulação vai chegar, a grande tribulação, que é o juízo de Deus. O que aconteceu ali com Jerusalém, com Judá, essa terra também vai acontecer um juízo. Esse juízo é a grande tribulação. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos livra do dia da ira. A gente vê que o mundo jaz no maligno a cada dia, como diz um hino, ele se arruína em pecar. Então a gente esperar que as coisas vão melhorar, que a gente vai poder transformar essa terra, deixá-la toda evangelizada, não acontece. Achar que a gente vai dominar todas as áreas da cultura, da sociedade, da educação, e a gente vai triunfar com o Evangelho na terra, isso é uma utopia, porque a Bíblia diz pelo contrário, que o amor de muitos se esfriará, a iniquidade se multiplicará, que se multiplicará a peste, multiplicará guerras, então todas as coisas tendem a, de forma exponencial, crescerem, todas as coisas ruins, a ponto da terra chegar também a ser aplicada a justiça de Deus. E a igreja ela tem que continuar santa. Quem for santo, santifique-se mais. E se prepare para a obra de Jesus. Olhe para o céu, Glórias a Deus. A gente pode até adiar algumas coisas, mas que essas coisas são inevitáveis, isso é fato, O textual da nossa lição diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então, não nos embaracemos com as coisas dessa vida. A gente consegue, como já falei, a gente teve agora o resultado das eleições, ficamos tristes, mas a gente consegue talvez adiar, como talvez em 2018 a gente conseguiu adiar algumas coisas que estão para acontecer. Mas como já falamos, é inevitável. Nossa parte é ficar firme em Jesus. Tentamos olhar para a terra agora, tentamos adiar essas coisas, como aconteceu nos dias de Josias. Josias, quando, aleluia, começa ali, ele ser influenciado ali por Jeremias, por Sofonias, começa ali a fazer reformas espirituais em Judá, tirar a idolatria, tirar aquele pecado todo que estava acometido ali no seu país. Daqui a pouco eles acham o livro da lei e vê que a lei dizia que todos aqueles males viriam sobre eles se eles não se arrependessem, e se os pecados prevalecessem. E Josias se rasgou suas roupas, se humilhou e manda consultar a profetisa Wilda. A gente estava vendo isso
na revista dos jovens. E então ela diz, não, todos esses males virá, não tem jeito, isso aí já está decretado, não tem mais solução. Mas Deus teve misericórdia de José e disse, mas eu vi o seu choro, eu vi a sua humilhação, e você não vai ver nada disso, você vai descer a sepultura sem ver essas coisas. Então Deus adiou o juízo, por amor a Josias, e permitiu que Josias vivesse a sua vida sem ter todo aquele juízo caindo sobre a sua nação. Mas isso depois da sua morte, a gente vê se cumprindo. Glórias a Deus. Então, da mesma forma, Judá, Jerusalém agora vai ver esse juízo chegar, Não há mais adiamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os objetivos da nossa lição são identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende e refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. O texto bíblico se encontra em Ezequiel 14, 12 a 21. Vê ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animárias e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra, e derramar o seu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e a nocivas animárias e a peste, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais, glórias a Deus, Então Deus está mostrando aqui que Ele julga as nações e que Ele ia julgar Jerusalém. Glórias a Deus. E ainda se tivesse esses 3 justos, Noé, Daniel e Jó, eles se salvariam só a eles. Nem os filhos e filhas eles têm condição de salvar, porque a responsabilidade, a salvação é individual, como já sabemos. A introdução da nossa lição diz o seguinte: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então não podemos nos iludir, achar que também essa terra não vai ser julgada, irmãos. A gente sabe disso. A palavra está clara, que o juízo vem, o fim vem, a justiça vai ser aplicada sobre essa terra e já está profetizado, já está escrito que é o período de 7 anos chamado Grande Tribulação. E nesse caso aqui, nesse texto, a gente vê que fala de forma geral, genérica, para todas as nações. Qualquer nação, Deus é soberano, e Ele pode julgar. Glórias a Deus. E fala também a Jerusalém, como a gente já estudou em lições passadas, que eles tinham aquele orgulho, Não, Deus nunca vai destruir essa cidade, Deus nunca vai destruir o templo. E Deus destrói, porque a presença de Deus já não estava mais ali. A gente viu que eles pecaram e perderam a presença. Enquanto a presença de Deus estava, ainda poderiam contar com alguma segurança. Mas eles perderam a presença, a glória de Deus saiu do templo, como a gente viu em lição passada. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino.
Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Primeiro subtópico: o discurso profético. À luz da Escritura, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, e nem mesmo um prévio aviso. Amós 3,7. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira, para oferecer a oportunidade de arrependimento. Então Deus sempre revela aos seus escolhidos o que há de acontecer nesse aspecto. Por quê? O atalaia, o atalaia tem que saber do aviso para poder avisar os outros. Glórias a Deus, os profetas tinham essa informação vinda direta de Deus. E Deus não faz algo sem justificativa, Deus faz porque realmente o povo não se arrependia. O povo queria continuar nos seus pecados. Os profetas avisando, madrugando, avisando, como diz o Senhor, e eles maltratavam, eles batiam, como o próprio Jesus depois vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Então isso também não é diferente no dia de hoje. Então Deus vai agir porque, aleluia, Ele é soberano e tem justificativa, tem motivo para agir, o pecado. A gente vê como as pessoas se alegram achando que agora vai estar tudo liberado. Aquelas pessoas que vivem de forma libertina. No sentido, não estou falando da população em geral, mas a gente viu algumas manifestações de pessoas zombando, nesse sentido, nesse momento político que estamos vivendo. Mas um dia Deus vai agir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas de seu prazer que todos se convertam. Então nossa parte agora é ser mais crente, é pregar o Evangelho, é alcançar esses que estão com escamas nos olhos, cego, como diz a palavra do Senhor, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas a nossa parte é atalaia. Então essa revista é tão propícia para o período atual que estamos vivendo. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Então, Deus não deixa de fazer, isso é uma razão justa, e Deus não deixa de avisar. O caminho, a saída, a solução é o arrependimento. Nínive se arrependeu quando Jonas pregou, mas Jerusalém já não tinha mais jeito. Desde o dia de Josias, a profetisa Hilda disse, não, isso vai vir, o fim vem, essas coisas vão acontecer, vai cair toda essa ira, todo esse castigo sobre o povo, que o povo não se arrepende. Então a gente vê que agora Jerusalém já não tinha mais jeito. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Deus é amor, mas é justiça também. Não podemos escarnecer, A Bíblia diz, não podemos escarnecer do nosso Deus. Tudo que vamos plantar, Ele vai ceifar, Ele vai colher. A primeira parte do oráculo, Então vamos ver a primeira parte dessa mensagem. A expressão, quando uma terra peca contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente costumais, que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento de pão, então há crises, e a ponto de não ter um mantimento. Como isso é feito? A palavra profética esclarece, com a carestia, fome, o extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Então, muitas das vezes a gente passa por isso. E será se não é um castigo? Será se Deus nos está também bradando para que nós nos arrependamos e corramos aos seus pés e façamos como está lá em 2 Crônicas 7,14? Então, às vezes, Deus aperta o parafuso, aperta para que a gente possa se voltar a Ele. Terceiro subtópico, descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Está lá em Jeremias 5,24, 14,22, Deuteronômio 32,2 e Amós 4,7,8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, Oséias 2,8. A seca era um sinal visível do castigo divino, Jeremias 12,4, Deuteronômio 28,23. Então, a gente vê também nessa passada que estavam agradecendo a Tamuz, estavam lá
carpideira chorando para ver se Tammuz ressuscitava, que ele morria no verão e acordava no inverno. Então, estavam atribuindo todas as bênçãos de Deus a esses ídolos, que Deus tenha misericórdia. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária, e a peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Então, todos esses juízos que Deus aplicava, um gerava o outro. Mas hoje também a gente pode sentir muitas das vezes. A gente passa agora, estamos saindo de uma pandemia. A gente sabe que também é juízo. A gente sabe também que é consequência dos nossos pecados. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 22, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época, E naquele momento, naquele contexto, ia ser aplicado a Jerusalém. O segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. A exemplo de Moisés e Samuel, ou de Noé, Daniel e Jó. Então a gente vê aqui que Jeremias fala de Moisés e Samuel, se eles estivessem ali, também Deus não ia salvar só por causa daqueles dois. E agora Ezequiel vai falar de Noé, Daniel e Jó. Então, essa intercessão já não ia ser mais atendida, porque já passou do tempo. Então, já tinha chegado a medida da justiça de Deus. Como um filho que desobedece seu pai avisa, seu pai dá chance, mas tem um momento que vai ter que castigar. Ou não é assim? Ou vai passar a mão e vai dizer, não, meu filho, tá bom, te perdoo, vai embora. Não, irmãos. Tem momento que, depois de tantos avisos, o pai vai ter que exercer ali o castigo para que o filho possa aprender aquela lição. Bem assim, Jerusalém, ainda que esses homens justos estivessem ali no meio, a sua intercessão não seria atendida. Exemplo de intercessão pelo pecador, primeiro subtópico. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecado e rebeliões. Está lá em Êxodo 32, 11, 14. Moisés diz até que se Deus não fosse perdoar, riscasse o nome dele do seu livro. Então Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Tá? Que em alguns momentos que Deus atendeu a oração, a intercessão. A Abraão, Deus ia atender se tivesse 10 justos, mas não tinha. Só tinha Ló e as filhas, e Male. Então teve que haver o juízo ali, caiu sobre aquelas cidades. Inspirados nessa experiência dos homens de Deus que oramos uns pelos outros, intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então, a gente sabe que a nossa função é interceder. Nós, como sacerdócio real, fazendo esse papel a partir de Cristo, nós temos que interceder uns pelos outros, interceder pelas autoridades. Segundo subtópico, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Então abandonaram a Deus de forma generalizada. Chegou a um ponto que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Então, Deus falou para Samuel, até quando terás dó de Saul? Então já não tinha mais jeito. Chegou a um ponto que não tinha mais retorno. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então tem um momento que Deus fala, não ore mais, não ore por essa pessoa, não ore por essa causa, porque chegou uma situação que Deus vai ter que agir, porque Deus é amor, mas é justiça, e Jerusalém já não tinha mais solução. Então está lá, estão indo para o cativeiro, já tinha 10 mil no cativeiro, Ezequiel falando, Jeremias falando, Daniel, e nem assim eles ouviram. E veio então
se cumpriu todas as profecias que esses falavam, mas os outros já tinham falado, né? Deus usou o profeta durante toda a história, mas eles preferiam serem teimosos, né? E acaba sofrendo a consequência dos seus pecados. Terceiro subtópico: quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, lá em Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende mais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Hebreus 10, 28 e 29. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então tem momento que o pecado excede e aí já não tem mais jeito, né? A gente vê alguém que se desvia, a pessoa fica ali tão, aquele temor ardendo no seu coração, né? Ela fica com vergonha, né? Elas têm, então, condição de voltar, de se arrepender, mas tem outros não, que xinga todo mundo e xinga Deus, xinga a igreja, né? Até certo ponto que vai se afastando cada vez mais de Deus, apostatando, né? Aquilo que ele cria, que ele defendia, que ele pregava, agora prega tudo ao contrário. Então chega um ponto que Deus age, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. A horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E aqueles que estão ainda na igreja, pecando e adorando, pecando e, né, e cheio de hipocrisia, né? Então, cuidado, né? Deus não se deixa escarnecer. Terceiro tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que, nem com a intercessão de Moisés e Samuel, está lá em Jeremias, o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade, né? Então aqui tem o justo, então Deus vai perdoar, Deus não vai destruir. Não, Deus tira o justo e destrói. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como acontece aqui na terra, irmãos, né? Será que Deus não vai alcançar essa terra com juízo porque tem os crentes? Não, Deus vai tirar os crentes, vai arrebatar, louvado seja o nome do Senhor. Mas, enquanto estamos aqui, somos sal e luz, temos que fazer a nossa parte. Mas no momento que chegar no limite da justiça de Deus também, essa terra será subjugada. Primeiro subtópico, porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Então tinha ali o justo em Jerusalém, né? A gente vê na profecia que Ezequiel, né, traz, né, que é revelado a ele ali, sai aquele homem vestido de linho, com o título na mão, e sai marcando aqueles que, né, que gemiam, que choravam por causa dos pecados ali de Jerusalém. Mas, né, por que Deus não ia salvar então? Vamos ver aqui na lição. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditaria no juízo divino, anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os três justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então a gente vê que Deus estava mostrando para eles que tinha justo ali, mas Deus ia tirar, Deus ia poupar, Deus ia marcar, mas ia destruir, né? Como já falamos, né? Essa terra também há justos e Deus vai arrebatá-los. Louvado seja o Senhor. Noé, Daniel e Jó, segundo subtópico. Por que Daniel, né? Então nesses três aqui, Ezequiel está citando Daniel, que é um contemporâneo a ele. Há quem surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas, e viveram muito tempo antes da fundação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecido de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Javé de Israel, o Criador dos céus e da terra. Gênesis 6, 7 e 8, Hebreus 11, 7 e Jó
1,8 e Tiago 5,11. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem, né? Então eles podiam se salvar a si mesmos. Então alguém pergunta, por que Daniel está aqui? Se ele era um contemporâneo, né? Mas como o autor diz aqui, a gente tinha que perguntar, por que Noé e Jó estão aqui, já que eles não eram judeus? Mas aqui está se referindo a 3 justos, a 3 que podiam até interceder. Deus ouvia suas orações, mas nesse caso chegaram ao momento de aplicar justiça ali em Jerusalém, e esses 3 não poderiam interceder em favor a ela, porque a sua justiça só servia para eles. Só Jesus que comprou o perdão de todos nós. Terceiro subtópico, o profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamento sobre a identidade de Daniel apresentado nesse trio de justos. São 2 argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega, é Daniel, não é como Daniel, usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidade na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro da corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então a gente sabe que Daniel executou um grande ministério ali na Babilônia, né? Deus deu uma revelação tremenda a ele, mostrando todos os impérios da terra, né? Então Daniel, é claro que a fama dele já tinha chegado ali, os cativos ali junto ao rio Quebar, né? Então alguns vão tentar argumentar dizendo, não, o nome está diferente, mas essa grafia não interfere em nada. É o próprio Daniel, de acordo com a maioria dos expositores, e sabemos que realmente ele já tinha se destacado ali, também como seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus, né? Então, a justificação que Paulo ensina fala a respeito de Deus pegar o nosso pecado e apagar, né? A cédula que era contra nós, ele cravou, né, na cruz. Então, nos justifica. Éramos pecadores e hoje somos justos. E essa justiça que a gente está estudando fala de juízo, né? Então, não podemos confundir uma coisa com a outra. Amém? Próxima lição, a responsabilidade é individual. Que Deus continue nos ajudando, nos guardando, livrando do mal e fortalecendo o seu povo aqui na terra. Deus poderoso e santo, continua abençoando a tua igreja. Pai, aleluia, despertando cada um de nós para o nosso papel, para a nossa função de atalaia, Senhor Jesus. Um tempo que precede também o fim, Senhor. Nos ajuda a sermos profetas para a glória do seu santo nome. Visita a tua igreja, abençoa a escola dominical, todos aqueles que amam e contribuem com esse trabalho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja por todos nós, hoje e sempre. Amém.